aqui. Ju? Ju? Cadê você, Ju? A gente não tá te ouvindo. Ninguém tá ouvindo a Juliana. Acho que ela não sabe que tá sem som. Vocês me ouvem bem? Sim, eu coloquei ela ali no chat, acho que ela viu. Tô te ouvindo, Ana. Bom dia, Bom gente. dia. Eu não estava ouvindo a Juliane, assim, ela falando um monte, todo mundo. Pois é, eu não tava vendo ela porque eu tô no celular, então eu não consegui ver a imagem dela, entendeu? Uhum. Não, acho que ela tá verificando. Ninguém estava ouvindo, né? É, acho que não. Eu Ok. também não Vou botar ouvi, pra não. avisar que ela não tá ouvindo. No Eu não celular não dá pra ver. É, Ah, tá. Por isso que mesmo. ninguém falou nada, né? Ela falando, toda animada. É, então, eu não vi. Ela saiu e entrou de novo para ver. Bom, peraí um pouquinho que eu entrei no seu. Oi, gente. Você tem que priorizar um dos fones, Ju. Você tá no celular e no computador? Se tiver nos dois, tem que desligar um dos dois. Oi, gente, bom dia. Agora vocês estão me ouvindo? Eu liguei o celular agora. Isso. Vai pelo celular, amiga. Tá. Vai Bom firme. dia. Eu falando aqui, achando que vocês estavam me ouvindo. Eu não tava Bom, nem vendo. agora vocês não estavam nem me vendo. Agora Eu vocês não. estão me ouvindo. Aham. Ah, então tá bom. Tô Então, bom vendo e dia a ouvindo todos e agora. todas. Adriana, bem-vindos aí, né? Bem-vindas ao ciclo Miriam Maria Maria, né? Estamos aí nesse momento, né, estudando a obra A Eleição das Mulheres. Deixa eu pegar meu livro aqui, né, de Oyeronke Oyeyumi, nigeriano, no capítulo 2, né, Mas o ainda tá meio ciclo Miriam baixo, Ju. Maria Maria. Então, só para contextualizar, né, aqui, para quem está chegando agora, imagino que muitas das que estão aqui já conhecem, mas
sempre é válido, até porque a gente tem a gravação e que depois a gente disponibiliza no canal do YouTube. Então, só para contextualizar, é uma iniciativa aí, né, da Faculdade Municipal de Palhoça, né, com a representação do NEAB, a coordenadora está aqui presente, a professora Ana Cláudia Taú, do GEM, Agente de Empoderamento da Mulher, da minha figura, né, na coordenação, que é também da FMP, que nasceu junto com o Laborei da UFSC, na figura da professora Adriana e da professora Dilson, e ao longo do tempo aí foi incorporando também outras parcerias aí, alguns núcleos da UFSC, a prefeitura de Florianópolis, o NEAB também da UDESC, né, e ao longo dessa caminhada vem aí, né, procurando estudar as questões do feminismo negro, né, algumas obras, né, para a gente enriquecer aí nossos estudos a respeito principalmente, né, do feminismo, a questão do racismo. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas. Ele se dirige, né, ao grande público, acadêmicos e comunidade, né? E a gente fica muito feliz aí com essa caminhada e temos colhido aí muitos bons frutos e fiquem bem à vontade, tá? Então, assim, para quem está chegando, só para entender um pouquinho a dinâmica, a gente pede que vocês enviem aí pelo chat, né, o nome completo de vocês e o número de documento para emissão de declaração. A declaração é confeccionada, então, pela COPE, que é a Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social da Faculdade de Palhoça, que a gente disponibiliza, então, uma cópia física que fica ali disponível na secretaria, mas a gente também envia nome e número de documento, isso mesmo, Andressa. E a gente também disponibiliza, né, por conta desse contexto pandêmico, uma versão digitalizada por e-mail. Então, vocês entrem em contato com a COPE, e aí ela imediatamente ela fornece, então, essa declaração de participação de 2 horas, né, para cada encontro. E a gente também criou uma página, né, no Facebook, que é o ciclo Miriam Maria Maria, e ali vocês encontram as informações mais atualizadas a respeito, né? A gente tem feito muita troca de materiais, muitas informações, e a respeito do que vem acontecendo aqui, tá? Então, eu peço que vocês façam isso para terem acesso a esse documento, né? E a dinâmica aqui a gente elege, né? Voluntários, na verdade, se prontificam ali a fazer a leitura da obra e a apresentar no primeiro momento os principais pontos, e aí depois a gente abre para o grande debate. Então, a gente está no capítulo 2, né, da Invenção das Mulheres, e a gente tem se reunido esse ano uma vez ao mês, aos sábados de manhã, via Google Meet, e depois vocês podem procurar a gravação, né, lá no canal da FMP no YouTube, onde encontram-se as gravações. Então, todas as informações com relação a materiais, enfim, tudo que a gente troca aqui, a gente tem priorizado, então, o Facebook, esse grupinho, um grupo privado, e depois eu mando o link aí para vocês, tá? Então, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu acho que eu tinha falado anteriormente, mas eu falei, meu nome é Juliane, para quem não me conhece, sou professora ali da FMP, trabalho com as disciplinas de antropologia, sociologia das ciências sociais, e muito feliz aqui com essa oportunidade de estar aqui com vocês, de poder trocar um pouquinho e aprofundar, né, no contexto desses estudos. Aí eu vou pedir, então, para a Adriana, que também não está
muito bem, né? Tá meio gripadinha, né? A gente está num contexto que qualquer gripe a gente fica atento, mas nunca, né? A gente fica bastante indisposta e com a pressão aí de estar com alguma coisa, né, nesse contexto que a gente está vivendo aí. Então, Dri, agradeço aí você estar aqui presente. Ela já tinha sinalizado que ela vai ficar mais quietinha, mas só para ela dar as boas-vindas para você, a professora Ana Taú e as demais aqui que puderem, que estão aí nessa caminhada com a gente, possam também aí se manifestar, tá? Bom dia, ó, Ju, ó, tô toda descabelada, de pijama, fanhosa, mas queria dar bom dia a todas, todos e todos e agradecer aí a mulherada parceira da FMP que não esmorece e faz o ciclo acontecer. Muito obrigada, Juliane, Ana, a todo mundo presente, que a gente tenha uma boa manhã aí de estudo. O primeiro encontro foi maravilhoso, ainda ressoa em nós, né? Então, passo a palavra aí. Muito obrigada. Seguimos juntas, meninas. Eu quero agradecer também a presença de todo mundo, né? Acho que tem bastante gente também que eu não consegui identificar porque eu estou no celular, mas que já está iniciando no NEAB, lá da FMP, e deve estar presente aqui também. Então, quero agradecer as parcerias, todo mundo que conseguiu estar presente hoje, nessa manhã. E a Jussara Dal Negro, né? Que a gente ainda não citou o negro aqui hoje ainda. Enfim, a Maria Helena da UDESC também mandou um recadinho dizendo que teria uma consulta e não poderia estar presente, mas está na nossa parceria aí, como a Juliane falou, e os acadêmicos, a comunidade em geral que está aqui presente, né, agora de manhã. Tá bom? Vou passar a palavra então para a Juliane, acho que a Juliane e o Mário agora que vão tocar, né? Não sei se mais alguém quiser falar, o microfone está aberto. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada, então, Ana e Adriana. Então, a gente se organizou nesse momento, então, para eu e o Mário. O Mário ontem tinha me mandado uma mensagem que está com uma consulta, não sei até que ponto eu vi que ele está aí presente, ele vai poder participar, né? E aí eu penso que eu posso dar início, então, e aí a gente abre para o grande debate. Eu vou trazer alguns pontos, né, desse capítulo 2, né, reconstituindo a cosmologia e as instituições socioculturais Oiá e Urubás. E aí, na sequência, a gente pode abrir aí para a gente discutir. Mário, que está aqui presente, Jussara, mas alguém que também quer se manifestar, dar as boas-vindas, quem está aí com a gente, alunos da FMP e demais, sejam todos e todas muito bem-vindos e acolhidos. Ô Ju, se eu pudesse começar, porque aí depois eu talvez possa entrar para consulta, e aí, porque assim, tem muita coisa para falar, né? Mas eu Muita vou coisa. deixar É um capítulo bem extenso e bem denso, Nossa, né? bem intenso. E assim, com certeza tu vai me dar um banho, né, enfim, porque tu é a minha grande Maria, tem que, né, prestar honra à senioridade, né? Tô aprendendo com esse capítulo, né? Tu já tens a linhagem, então eu vou deixar mais contigo, né? Mas só para dar tempo, Imagina, assim. Mário, você Mas eu vou deixar também. a prof. Jussara falar primeiro, tá bom? Jussara. Eu tirei o fone, que eu estou no fone. Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais um dia de capítulo, né? Esse capítulo maravilhoso, e que tenhamos uma boa leitura e que todos possam aprender e tirar suas dúvidas, que todos da FMP sejam bem-vindos e outros convidados que conseguiram entrar através do e-mail da Juliane. Bastante pessoas me procuraram, não sei se estão presentes agora, que eu passei o contato da Juliane e está bem extenso, tá? Está para o Brasil todo.
porque em São Paulo também as meninas estão estudando o livro, então nós estamos na mesma linha, graças a Deus, estamos na mesma linha de outros estados. Muito bom, muito bom. Mais alguém? Bom, a gente vai conversando aí ao longo dessa manhã, então, Mário, vou passar a palavra para você, então. Então, gente, assim, eu acho que tem muita coisa, né, para se pensar, mas eu acho que ali, quando ela começa, no subtítulo, que ela fala o objetivo do capítulo, né, que é buscar articular e remapear a lógica cultural iorubá, me veio muito, particularmente, a Carla Cotirene. Quando eu comecei a ler a Carla Cotirene, me veio muito isso, de que, meu Deus, é um universo, é realmente uma cosmologia, uma cosmogonia, uma forma de entender o mundo, ler o mundo e agir no mundo de forma muito diferente da que eu aprendi desde o meu nascimento. Então a linguagem dela realmente vai deixar muito claro isso, né? Inclusive ao longo do capítulo que ela vai dando esses exemplos, inclusive de feministas, de antropólogos que leram com o nosso olhar ocidental a cultura iorubá. E aí eu acho, e eu falo, né, do meu lugar de homem cis, pardo, gay, e hoje eu estava lendo, eu até mandei no Instagram o link do Instagram para vocês, eu acho que tem muito a ver. Estava lendo uma postagem no Instagram da professora Sara Wagner York, que eu sigo, que é uma professora trans eu não sei se é estadual ou federal do Rio de Janeiro. E ela repostou uma mensagem da Juliana Nonato, que também é trans, e que vai falar sobre a questão do cissexismo. E eu acho que cabe muito bem, principalmente que é o meu lugar de fala, né, por ser cisgênero, que tem muito a ver com essa questão de como a gente entende tudo pela nossa lógica, né, e o trabalho desse capítulo é justamente ela fazer com que a gente comece a pensar, opa, não é bem assim, né? E como é difícil a gente sair dessas entranhas, deixar de absorver o mundo e agir nele do jeito que a gente foi criado, do jeito que a gente aprendeu, e entendendo que essa é a única lógica possível, né? E ela também vai falar, né? Por exemplo, pensando o gênero como universal, né? E nessa postagem da Juliana Nonato, ela vai falar, eu não sei se para vocês é comum, mas no meio gay, né? É uma frase muito comum se falar, é, eu gosto de rola. E ela vai falar, não, você gosta de homem cis e posso provar. Ela fala, eu, por exemplo, tenho uma rola, certo? Ela é uma mulher trans que não fez cirurgia de redesignação sexual. Curiosamente, os homens que adoram dizer o quanto gostam de rola não se atraem por mim nem por nenhuma outra como eu. Por que será? A não ser que elas sirvam como entretenimento, pessoas T não são aceitas ou bem-vindas nos espaços de sociabilidade onde esses homens cis procuram outros homens cis para se relacionarem. Elas não querem apenas rola, como afirma Pablo Vittar, mas querem homens que tenham rola, de preferência masculinos ou que vivam sua feminilidade apenas em contexto, fazendo drag ou alguma montação. Sim, isso é transfobia. Você, homem gay, não é obrigado a chupar, desculpa a palavra, a buceta de um homem trans, da qual você costuma sentir repulsa. Mas isso faz parte da forma como seu desejo cis é construído de maneira narcísica e transfóbica, achando que toda rola é espelho. Se o seu desejo é tão embotado pela sua própria cisgeneridade, a ponto de só despertar com a rola de um homem cis, eu sinto muito por você. Isso é, no mínimo, uma licitação muito grande da sua sexualidade. É uma pena. Eu não sei se vai chocar, mas eu acho que eu falo desse lugar, né, de homem gay cis, e eu achei que, hoje de manhã, olhando, né, as postagens do Instagram, que isso casava muito com essa questão de pensar sobre outra lógica, diferente da que a gente está acostumado, diferente da nossa. E esse é o trabalho da professora, né? Ela vai tentar fazer isso conosco, né? Ao longo de todo esse capítulo, né? Como ela trouxe no capítulo anterior, tentando fazer com que a gente não pense, como ela fala, pelo raciocínio corporal, né? Sempre uma interpretação biológica do mundo social, né?
E aí o que me chama, eu vou falar alguns tópicos então que me chamaram mais atenção, né? Claro que a questão do homem e da mulher, né? Colocando a mulher em seu devido lugar, nesse subtítulo ela vai falar que não existe uma hierarquia, né, entre homem e mulher e que um não deriva do outro, né? E inclusive, a palavra Yorubá para a humanidade não é, por exemplo, na nossa cultura ocidental que vem de homem, né? E que homem, como ela mesma nos lembra, né? A gente utiliza ainda na nossa língua portuguesa para tratar de todos os seres humanos. Ela fala que na cultura Yorubá, por exemplo, humanidade é outro termo, diferente do que é utilizado para homem e mulher, que ela também, nesse capítulo, ela vai trabalhar conosco para que a gente possa pensar de forma diferente, falando em ana macho, ana fêmea e ana sexo. E ela vai e aí justamente os termos macho e fêmea na cultura urubá, também é um exemplo dela, podem designar inclusive outras coisas e que essas coisas, como ela fala anteriormente, do homem e mulher que não estão em oposição e nem um deriva do outro. Por exemplo, o termo para macho e fêmea na cultura urubá também pode designar ano bom, e que o oposto não é o outro termo. Por exemplo, o ano ruim não é o outro termo, porque não está em oposição, ou seja, não tem uma conotação hierárquica nem de valor. E ao longo do capítulo ela vai deixar isso muito claro, né? Como a gente no Ocidente pensa sempre ligado ao biológico e de uma maneira muito generificada. E eu vejo o quanto é difícil para mim sair dessa caixa, sabe, gente? E o que mais? Outra coisa também que eu achei bastante interessante no início do capítulo, que ela vai falar de distinções necessárias, mas ao mesmo tempo ter esse cuidado de pensar distinção, não diferença. Que não distinção não quer dizer diferença social. Porque na cultura iorubá esses termos para macho e fêmea é justamente só para diferenciar questões fisiológicas e sempre muito relacionada à procriação e à relação sexual, não a outra coisa, ou seja, isso não está ligado a categorias sociais, isso não tem um sentido social na cultura iorubá. E aí também me chama a atenção que já no início do segundo subtítulo ela vai falar do erro clássico das feministas, de tratar todas as distinções como invenção social. Que, pelo que eu entendi, ela fala que é possível entender essa distinção, né, anatômica entre homens e mulheres, mas não jogar tudo, eu acho que no mesmo balaio, né? Ela fala que a distinção existe, mas em termos reprodutivos, que não necessariamente levam à criação então de hierarquias sociais, então não tendo nada a ver com sexualidade ou gênero na cultura iorubá, né? E aí ela vai dar um exemplo que eu achei muito bacana da questão da saudação, da reverência aos mais velhos ou às divindades, né? Ou aos reis, rainhas, enfim. Que ela vai falar das posturas de saudação. E aí que inclusive esses termos eles vão se modificar ao longo do tempo, que existe um nome para o termo, para a saudação que a mulher fazia, a reverência que a mulher fazia, e a reverência que o homem fazia. E que ao mesmo tempo esse termo daqui a pouco vai ser designado para tanto ana macho como ana fêmea vão utilizar o mesmo termo para essa reverência na língua iorubá. E ela vai destacar, por exemplo, que a única parte do corpo, né, que eles como é que eu vou dizer, que eles destacam é a questão do ori, da que eles entendem como cabeça e também como destino, que eu acho lindo, né? E aí depois eu acho que ela vai tratar do que eu acho assim a questão principal nesse capítulo, a questão da senioridade, né? Que é o vocabulário da cultura e a linguagem do status. Então ela vai explicar. No nosso caso, a gente está muito generificado, então que a nossa categorização social está muito ligada ao gênero, né? No caso deles, não. No caso deles é a senioridade, que é a principal categorização. Por exemplo, os mais velhos é que podem perguntar
primeiro, se eu encontro uma pessoa, por isso que eu brinquei com a Ju, né? A Ju é mais velha e tem mais experiência do que eu. Tem mais bagagem na área de gênero. Por isso estava brincando com ela com relação à senioridade, né? Então, se nós nos encontramos, quem primeiro pode cumprimentar é a Ju, depois eu. Justamente pela experiência que ela já carrega, pelo tempo que ela já tem. E se nós fôssemos pensar, por exemplo, ainda nos tempos atuais, na nossa sociedade generificada, talvez um doutor e não a doutora Juliana pudesse falar primeiro, né? Então seria o doutor Mário, não a doutora Juliana, talvez que pudesse falar primeiro, né? A outra coisa, o mais velho é que pode chamar o outro pelo nome, né? E as palavras que distinguem quem nasceu antes e quem depois, e o que é valorizado não é a anatomia. Então, eles não têm, geralmente, eles não usam, né, um nome para a criança. É designado, tem um termo para dizer quem nasceu antes e quem nasceu depois. E aí, essa questão, né, deixa eu ver aqui. Ela vai dizer depois que essa questão parece que só tem status, né, quer dizer, a pessoa mais velha, então, em questões de status social, ela tem mais poder, mas ao mesmo tempo ela também tem mais responsabilidade, né? É a coisa do irmão mais velho, do adulto, ele tem mais responsabilidade sobre aquele que tem menos experiência que nasceu depois dele, né? Deixa eu ver o que mais aqui. São tantos termos, né? Tanta coisa, olha. Aí ela vai dar, por exemplo, né, exemplos como o termo babá e iá, né, que são categorias de adultez, não são opostos nem binários, nem construídos em relação ao outro, né? E que a senioridade, ela vai dizer que essa categoria, né, ela vai atravessar as distinções de riqueza, de posição, de sexo, de medida de controle social, né, e que meio que vai garantir o equilíbrio das sociedades iorubás, né? Porque essa pessoa tem uma liderança, essa pessoa meio que seria a pessoa que organiza a sociedade, né, a partir da experiência dela. Também achei muito interessante a questão da casa, né? A questão da linhagem, como eu também brinquei no início com a Ju. Quer dizer, a pessoa, o forasteiro, o outro, que no nosso caso sempre é o diferente, é a mulher, é o negro, é o diverso. No caso deles, o outro é aquele que não veio da linhagem. Por exemplo, a pessoa que casa e vai morar junto da família, essa seria o outro, né? E tem a ver também com a questão de tempo. Por exemplo, se a Juliana, eu casei com a Ju, vou para morar na casa dela, né? Ela tem a linhagem, né? E aí então ela é o oco, ela tem um status social mais elevado. E não tem distinção entre oco ana macho ou ana fêmea. A Ju tem a linhagem, a Ju tem a experiência, ela é da casa. Eu, então, que você é a Iá, porque eu estou indo morar na casa dela, né? Eu que não sou da linhagem. Mas, ao mesmo tempo, deixa eu ver aqui. Isso, então, a questão do sexo não é mais importante do que o contrato de casamento, né? Então, nesse caso, que a Ju, sendo mulher, ela, no nosso caso, se fosse diferente, né, a gente estaria acostumado de que o homem, né, talvez, né, fosse morar ainda na nossa cultura com o homem, né, e que o oco provavelmente seria o homem. No caso da cultura iorubá, não. O oco é aquele que tem a linhagem, aquele que tem a experiência, aquele que é mais velho, aquele que tem a linhagem. Muito diferente da nossa cultura ainda, né? E que há outra coisa, por exemplo, as aiás, não sei se pronuncia assim, né? Como eu já disse, pode ser ana fêmea ou ana macho. Inclusive vai dizer que também as pessoas que
seguem as divindades, todas são chamadas, por exemplo, ela dá o exemplo das pessoas que seguem Xangô. São chamadas de esposas de Xangô. Então, independente se é Ana fêmea ou Ana macho, eu sou Ana macho. Mas se eu sou um seguidor de Xangô, eu também sou chamada de Aya, que não está ligado, então, ao sexo também. Eu acho que, gente, eu estou quase em cima do laço para o médico. Eu acho que eu me confundi bastante aqui, mas é muito termo, muita coisa. Eu li mais uma vez, assim. E teria muito mais, né, Ju? Eu só li metade do capítulo. Só falei um pouquinho, metade do capítulo, né? Mas passo então um pouco para a Ju. Obrigado. Muito bom, Mário. Muito bem, muito obrigada. Aí, que pela leitura, né? É um capítulo realmente muito denso, tem muitos termos, né? Muita novidade, né? Uma outra cosmopercepção, né? Que a gente já tinha visto no capítulo anterior, que inclusive a autora faz essa crítica, né? Que a gente dessa, né? Que é oriundo dessa cultura, né? Ocidental, heteronormativa, a gente valoriza muito a visão e ela vai trazendo, né, outros elementos, outros códigos aí para interpretar o mundo, e por isso que nos causa tanta estranheza, porque é uma fala que vem, né, de dentro, né, de quem conhece e vai buscar e vai aprimorar, né, os estudos dessa cultura iorubá, que para nós, né, é tudo muito novo, é tudo ainda realmente um grande aprendizado. E na leitura, né, desse material, a gente tem essa estranheza, essa dificuldade para lidar com tantos termos, e claro que a gente tende a enxergar muito pelo prisma, né, da onde a gente vem. E para mim, o que mais me provocou, né, na leitura da Yoeumi é justamente o quanto que ela vai, né, mostrar para nós como o nosso olhar está muito viciado e preso à nossa biológica, à nossa insistência, né, nessa categorização de gênero, e aí ela vai mostrar uma nova forma de enxergar, de classificar, que vai para além, né, daquilo que nós estamos habituados a ver dentro de categorias que a gente enxerga como universais e atemporais, e a crítica dela, e é por isso que eu entendo como uma obra que nos provoca tanto, né? Ela vai mostrando que elas não são adequadas para entender essa dinâmica da cultura iorubá, apesar de estar o tempo todo lembrando o quanto que a influência cristã, ocidental, também interferiu ali na forma de organização do grupo, né? Eu fiz um documento aí para trazer alguns dos termos, né? Eu vou pedir para o Takashi, não sei se ele está aí disponível para compartilhar a tela, porque vou procurar ser o mais breve possível, apesar, né, como eu disse, e como foi mostrado aí na fala do Mário, de uma maneira tão brilhante. Agradeço, Mário, você é incrível e estamos juntos e juntas nessa aí, tá? Para a gente poder acompanhar um pouco, entender e fazer esse mergulho aí no contexto dessa cultura, né, e Iorubá, que é o foco aí desse segundo capítulo aí dessa obra, A Invenção das Mulheres, né, da Yoerum Kyoerum. Vou ver se o Takashi vai conseguir compartilhar a tela aí. Eu estou no celular, né, não consegui entrar. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu vou lá, que ele está aqui, mas eu vou tentar fazer isso por lá, só um minutinho.
Tá, você está compartilhando a tela, você tem que abrir o documento do Word. Tudo que aparece na tua tela aparece para todo mundo. Bom, vamos lá, né? Então, ela inicia o capítulo, né, chamando a atenção de que toda a cultura iorubá, ela sempre foi analisada a partir dos conceitos ocidentais de gênero, assumindo que o gênero seria uma categoria temporal e universal, né? E que ela seria um princípio básico da própria forma de organização social. E ela vai, então, questionar e apontar, né, como o Mário já colocou, que a senioridade, que é definida pela idade relativa, é a principal forma de organização da Yorubalândia, né? E então ela vai contra esse raciocínio corporal que está ligado a essa biológica, né? Que é a lógica que é definida a partir desse corpo, dessa marca que seria definida então pelo sexo biológico, né? E o objetivo desse capítulo, então, é articular essa cosmopercepção, né, ou a lógica cultural iorubá, e mapear, então, de que forma ela se organiza, né, socialmente. Então, ela vai apontar a importância, né, ela começa com a língua, por isso que eu estou compartilhando aqui para vocês, porque na cultura iorubá, ela tem essa marca, né, essa característica da oralidade. Então, nós iniciamos ali, né, com o conceito de abo, que está relacionado à liderança, mas também à produtividade. E ela, primeiramente, então, ela vai mostrar, aí como vocês podem ver, né, o conceito de Okunrin e Obinrin, que não está marcado tanto pela fisiologia, né, mas sim pela maneira como Okurin e Obirin, né, que ela chama de macho e fêmea, ana macho e ana fêmea, que é definida pela anatomia. Então, homens e mulheres só são diferenciados no contexto da cultura iorubá quando a gente remete à procriação e à relação sexual. Fora disso, não há distinção, tá? Então, essas diferenças de gênero que marcam tanto a nossa forma de organização ocidental, não cabe para a forma de organização social iorubá. Por isso que ela vai usar o conceito de ana macho, para Obirim é ana fêmea, né? Que é a fêmea anatômica, ela abrevia, então, o anatômico para ana fêmea, e Okurim para ana macho, que seria não é pela ótica da nossa visão, por isso que ela está o tempo todo enfatizando que é quando essa diferenciação ela só aparece quando a gente aponta essas questões de anatomia, mas não para a forma de organização social, tá? Urim, que está presente em Obirim e Okurim, é um sufixo que se representa uma humanidade comum. E Obim e Okun, Obim para ana fêmea, Okun para ana macho, está relacionado exclusivamente à variedade anatômica, tá? E Eneim é humanidade, não tem gênero. E Eneim, essa ideia, né, de humanidade, ela se aplica somente à fase adulta. Obá, então, é visto como um governante. Ori, né, como vocês podem ver aí, é a cabeça, que está relacionada à sede de destino. Então, mais importante para a forma de organização da cultura iorubá do que a anatomia fisiológica do corpo feminino ou masculino, ela chama atenção que é a cabeça, que é o único conceito que está relacionado a alguma parte do corpo, que está relacionado, que representa sede de destino, que é o nosso destino, que é o Ori. E também os pronomes não têm distinção, na língua iorubá, não tem distinção de gênero. Elas têm distinção, como o Mário colocou, com relação à senioridade.
né? Quem é mais velho, que recebe um pronome que é muito utilizado, que é o on, como vocês podem ver aí, que ele remete à ideia de respeito e formalidade. Então, as pessoas mais velhas são tratadas como on. E o é diferente de on, é usado em situações de familiaridade e intimidade, é um pronome também. Mais importante, então, que essa distinção de gênero, ana macho e ana fêmea, que, né, como eu coloquei, é essa forma de organização, de hierarquização, né, definindo quem é mais velho, quem chegou antes e quem chegou depois. E muito fundamentado, então, nessa ideia, né, de um tratamento diferenciado, de respeito e também de responsabilidade, que ela chama bastante atenção, né, por essa formalidade, né, do uso desse pronome. E até ela também aponta o aburô, que são pessoas que nasceram depois de determinada pessoa, então a hierarquia é organizada assim, quem nasceu primeiro e, né, tá no topo da hierarquia, e quem veio depois, então deve esse respeito a quem chegou primeiro. O conceito de Iá e Baba não está relacionado ao corpo biológico, mas mais em relação à função social, que é Iá, que representa a mãe, mas não só a mãe biológica, mas esse lugar dessa mãe que tem um compromisso, uma responsabilidade com o coletivo, e Baba, com essa ideia de que a gente pode fazer essa analogia com a ideia de pai, mas ela não está ligada só à descendência, mas sim à responsabilidade social, né? Homo e Lê, então, são pessoas que são do mesmo grupo familiar, que seria a mesma linhagem. O conceito de linhagem é muito importante para entender a cosmopercepção iorubá, né? E o casamento que vai fazer com que haja essas trocas de linhagem, e há uma hierarquia também daqueles que vêm de fora e aqueles que vêm de dentro, que, como o Mário já colocou. Oco, então, seriam aqueles que são membros do grupo, que são marcados pelo nascimento, que pertencem à mesma linhagem, e dentro dessa hierarquia também desfrutam de uma posição mais privilegiada. E a aia, independente se é ana macho, se é ana fêmea, são os forasteiros, são aqueles que passam a ser residentes, que passam a fazer parte daquela linhagem pelo casamento. E os e as aias, né, eles têm uma espécie, né, eles ocupam um lugar, né, mais marginalizado dentro dessa organização que é fundamentada, então, nessa linhagem, principalmente pelos laços consanguíneos, tá? Bom, e aí a autora, né, vai fazer uma crítica ao longo de toda a obra, né, ao construcionismo feminista, porque ela diz que ele mesmo contém em si o problema que procura enfrentar, que é a ênfase na diferenciação de gênero. Que o feminismo, ele busca homogeneizar os papéis de homens e mulheres, insistindo que todas as diferenças devem ser observadas como construções sociais. E aqui a autora, ela vai dizer que esse é o principal problema, que é necessário reconhecer que há diferenças nos papéis reprodutivos. E é importante né, considerá-los para a gente entender e recriar uma nova forma de classificação social. Ela vai trazer aqui o exemplo de como que acontece no contexto da cultura iorubá. E aí ela vai, né, a partir da página 75, mostrar como que alguns, né, historiadores, pesquisadores, antropólogos, antropólogas, inclusive feministas, elas insistem na maneira de enxergar a maneira como a sociedade vai se organizar a partir desses papéis sexuais. E essa é a principal crítica, então, que ela vai colocar. Ela vai
né, mostrando alguns desses autores, pesquisadores, que estudaram a cultura iorubá, e dizendo que eles estão ali mostrando, na verdade, a sua própria visão, né, colocando a sua visão em cima da cultura desse outro, né? E ela traz o exemplo da reverência ao Obá, que é uma liderança, ou mesmo, né, de uma maneira mais mística, né, as entidades, né, que ela vai dizer que, em geral, as anafêmias, né, que, que são as obirim, né, elas ovacionam a partir do incunlé, que é uma posição para o parto, que é diferente. E aí a leitura que é feita, então, desses pesquisadores ocidentalizados é que elas ocupariam um lugar mais marginalizado, né? E ela, na página 77 para 78, ela vai dizer que essa forma de reverência seria o momento mais culminante da submissão humana à vontade divina. Então, é justamente ao contrário, né? É que na leitura ocidental parece que elas não podem desfrutar, que elas têm um papel secundário, muito pelo contrário. E a senioridade, como o Mário colocou, né, que é uma forma de classificação social das pessoas que se baseia nas suas idades cronológicas. É o princípio central da organização social. E aí ele é diferenciado no cotidiano a partir do uso dos pronomes, como eu já coloquei, né? Baba está relacionado à paternidade e também à idade adulta. Não, né? O baba é o anamacho adulto, né? E a senioridade, ela é sempre relacional e citacional, que ela vai mudando, né, no contexto de uma determinada linhagem, mas também, né, no cruzamento, nas interações sociais, ela vai modificando a partir do contexto, a partir da relação que está sendo estabelecida ali. E por isso, né, dentro dessa hierarquia, os jovens vão assumir as tarefas cotidianas tidas como mais sujas e onerosas, né? E os nomes iorubás, eles não são definidos pelo gênero. E a criança, ela também não é definida pelo gênero. Quando se trata de criança, não é especificado o gênero dessa criança, né? Porque o gênero, para a cultura iorubá, está ligado à procriação e à relação sexual. E esses estudiosos que apontaram as patrilinhagens, eles fizeram dentro, né, de uma lógica que não tem a ver com a cultura iorubá. Ela vai mostrando que é uma falta de conhecimento acerca dessa dinâmica e desses códigos, né? Né, dentro dessa cultura, então, que foi vista, né, sob a ótica de muitos estudiosos da patrilinhagem, na verdade, ela diz que não condiz, né, porque ele é homoiá, que o grau de agrupamento primário está muito mais ligado à figura dessa iá, que é a mãe. Porque as pessoas nascidas da mesma mãe, dentro da linhagem, têm os laços mais fortes. Mais do que, né, o pai, mais que com o próprio pai. Inclusive, na instituição casamento, né, entre homens e mulheres, né, na cultura iorubá, eles têm como se fosse uma vida financeira independente, né? Eles têm, porque o que importa é a linhagem direta, é a prole. É o mais importante. E o casamento, ele tem esse objetivo de procriação. E a criança, dentro da cultura iorubá, que é o irê, é visto como uma bênção. E quando é feito esse casamento, que tanto o anamacho como a anafêmea podem partir e conviver dentro da linhagem desse macho ou dessa fêmea, né, do marido ou da mulher, né? Se não for fecundo, se dentro dos primeiros anos não tiver filho, a anafêmea pode ir embora.
porque o objetivo é a procriação. E sempre esse forasteiro, que é a aia, que pode ser mulher, ou, né, o ana macho ou ana fêmea, ela fica responsável pela feitura da comida. Então, não há noção de propriedade conjugal dentro do casamento iorubá, tá? E todas essas lacunas geracionais, aquilo que foi se perdendo, é fruto do cristianismo que passa com o tempo, então, a, a, a compor, né, essa moral, e aí vai se perdendo também muitos elementos que passam a ser taxados como tabu, como eu vou colocar mais adiante, né? E as aias, mulheres, elas acumulam, né, enquanto riqueza, tecidos e dotes para deixar para sua descendência anamacho, porque os anamachos, quando eles passam a participar, né, de uma outra linhagem, eles têm que levar um dote. E para as anafêmeas, o que é mais importante é ter um guarda-roupa com muitos tecidos, uma variedade. Inclusive, as mulheres, elas acumulam ao longo da vida para as suas descendentes, quando forem casar, levarem. Então, o principal valor é esses tecidos, as roupas, os baús. E apenas gerações consanguíneas podem gerar herança, só irmãos e prole, então. Tá? O Levi-Strauss, ele vai enxergar essa forma de organização do casamento como a troca de noivas, né? Como uma forma de mercadoria. Até ela vai falar da feminista, né, estudiosa Gayle Rubin, que ela vai colocar as mulheres como vítimas e não beneficiárias do casamento. E no sentido de que ela vai olhar, então, sob a ótica de que pouca atenção é dada ao papel da noiva, a esse lugar que a noiva ocupa, porque ele é visto por esses estudiosos a partir dessa lógica patriarcal, ocidentalizada, heteronormativa. Muita crítica é feita também à poligamia. E a poligamia, né, pela cosmopercepção iorubá, ela, na verdade, é uma vantagem, né? Enquanto que o patriarcado enxerga ela como uma privação, uma forma de disciplina masculina, né? Na verdade, ela é vista, né, como uma forma de privilégios. Aí ela vai falar de uma outra relação que era bastante comum até 1850, que é o ALE, que consiste em relações sexuais que são estabelecidas para além do casamento, entre pessoas casadas e solteiras. Só que, por conta do tabu, da hipersexualização cristã dos povos africanos, ela se tornou muito moralista. E ela, inclusive, a autora teve dificuldades de trazer alguns relatos da experiência, era sempre a história de alguém, nunca alguém que tinha vivido, né? E essas formas de organização, a Ali, ela estava muito imbuída, né, com uma forte carga emocional e sexual, né? E com relação à divisão sexual do trabalho, muitos estudiosos, pesquisadores ocidentais atribuem que homens eram agricultores e as mulheres, em sua maioria, eram vistas como comerciantes. E aí ela vai insistir de que essa visão, mais uma vez, quer comprovar aquilo que o olhar ocidentalizado quer ver, né? Porque, por uma coincidência, acaba que homens acabam se tornando mais agricultores, naquele momento foram vistos mais como agricultores, mas a questão da anatomia não define o papel do trabalho dentro da cultura iorubá, que é muito mais ligada à linhagem, então filhos de caçadores vão se tornar caçadores, né, filhos de comerciantes vão se tornar comerciantes, tem muito mais a ver, né, com a linhagem, porque como é uma cultura oralizada, são esses saberes que vão sendo passados de geração em geração, esses segredos, né, então tem muito mais a ver com essa linhagem do que a anatomia, né, biológica, né? Porque lá ela insiste o tempo todo que não há uma lógica cultural generificada.
E alguns conceitos também são trazidos, como de mulher-rei, né? Então, eles estão muito mais ligados à linhagem. E alguns autores vão apontar que esses papéis, né, o trabalho, que eles haveria uma hierarquia e que as mulheres, por conta da procriação, do cuidado com os filhos, não poderiam desempenhar algumas tarefas, algumas funções sociais, como serem comerciantes e viajarem. E aí ela vai dizer que muito pelo contrário, porque a prole é uma responsabilidade de um coletivo e ela eleva o status dos sujeitos, e ele não impede, essa forma de organização não diz que as mulheres que são mães, né, elas ficariam confinadas. Muito pelo contrário, elas têm essa liberdade porque elas contam com uma rede de apoio muito grande, né? E aí até alguns autores vão dizer que as mulheres mais velhas que acabam desempenhando essas funções de comércio, de caça, e ela diz que não, até porque as mulheres, depois da menopausa, elas também, homens e mulheres, são responsáveis pelos cuidados dos mais velhos. Então, sempre o cuidado com o outro, dentro da cultura iorubá, ele faz parte, ele não exclui, não tem essa função de que eu sou independente, eu posso ser o que eu quiser. Ela constitui essa rede de relações, né? Isso me chamou muita atenção. E então a divisão do trabalho, ela é mais percebida então pelas linhagens, né? E o conhecimento que é herdado, ele é o mais importante, ele é o que vai ser, o que mais vai definir a função social que vai ser desempenhada, né? Bom, e aí ela vai entrar na questão da maternidade, que me chamou muita atenção. Que a maternidade, dentro da nossa ótica, ela está muito ligada à esfera doméstica, e na cultura iorubá, não. As obrigações da maternidade, como da paternidade, eram a principal razão para o emprego remunerado para os adultos. Então, a maternidade e a paternidade, os filhos, é o que impulsiona a buscar a renda. E tanto a mãe, né, aqueles que são responsáveis, eles acumulam renda, principalmente as mulheres, quando elas são mães, aí que elas precisam buscar ampliar a sua renda, né, aumentar a sua renda. Então, por isso, a maternidade faz com que elas busquem ampliar, então, aí, aumentar suas riquezas, né? E a maternidade era um impulso, em vez de um obstáculo às atividades econômicas na cultura iorubá, na página 123. E há outros tipos de mães. As mães que participam da criação dos filhos também são vistas como mães, né? Há uma multiplicidade de mães e pais. Significa que a criação das crianças não é uma experiência individualizada que recai apenas sobre as mães. Muitas mães foram capazes de compartilhar a responsabilidade de cuidar das crianças. Estou na página 124. A maternidade é compatível com o comércio de longa distância, né? Porque ela vai dizer assim: as crianças eram frequentemente supervisionadas por crianças mais velhas, pessoas idosas de todos os tipos, todas elas participam do cuidado, né? E os bebês eram transportados nas costas de suas mães, né? E frequentavam o mercado e tudo isso, né? Então, o curim e o birim, que é o macho, ana fêmea, eles estão representados em todas as profissões, né? E tem muito mais a ver com o pertencimento à linhagem do que a configuração anatômica. E o cuidado das crianças, ela é feita pelas pessoas que são residentes do Ilê, que é a habitação, que é essa linhagem direta, né? E com relação à maternidade, as aias eram as que cozinhavam para um grande grupo, mas elas também garantiam o seu próprio sustento. E quando as crianças nasciam, no momento que a mulher engravidava, então, até os primeiros anos, a mãe não tinha
existe esse tabu, a mãe não tem relação sexual. E aí ela passa a conviver com outras mães da mesma linhagem, com outras mulheres e com as crianças. Então ela fica um período sem ter relação sexual. E aí, alguns autores vão dizer que é uma privação, autores ocidentais que fazem essa leitura, e ela vai dizer que muito pelo contrário, que na cultura ocidental se tem essa ideia que o corpo feminino está sempre à disposição do desejo sexual masculino, e o que não tem nenhuma analogia com a cultura iorubá. E ela vai dizer que é possível também que haja múltiplas ocupações, que alguém que exerça um sacerdócio também pode ser um comerciante, também pode trabalhar com agricultura, que não é exclusivo, um comerciante é comerciante, mas que as pessoas, né, em geral, lá, podem ocupar várias funções. Aí ela vai dizer, na página 129, que falta em muitas análises advindas do Ocidente a percepção de que categorias mais importantes podem estar em funcionamento, para além da divisão generificada. Categorias informadas e constituídas a partir do quadro de referência autóctone, né? Que quem pesquisa não pode saber se a ordem do nascimento não é uma categoria conceitual de investigação. Então, a linhagem, o nascimento, quando uma aia entra dentro da família, se já tiver crianças que nasceram, elas ocupam uma hierarquia, né, superior àquela que chegou por último. É sempre pela chegada, pela ordem do nascimento, ou quem chegou primeiro, né, dentro daquela família, daquela linhagem, né? E aí ela vai dizer assim, achei muito interessante, outras categorias cruciais poderiam ser quem nasceu sob a lua cheia ou a segunda criança nascida da segunda esposa, são mais importantes do que a divisão, né, porque essa compreensão de gênero, né? E a senioridade, a ordem do nascimento, são fatores os mais importantes na determinação do acesso, oportunidades e identidades pessoais das pessoas. São variáveis que não receberam nesses estudos a atenção que deveriam, né, receber. Então, se Obirim, que são as anafênias, ou Ocurim, que são os anamachos, não privilegia ninguém com relação à sua posição social. E não prejudica também o acesso a qualquer forma de posição social. Não tem nenhuma relação a posição social com o gênero, com a anatomia, né, de gênero. E aí, para terminar, então, ela está chamando a atenção de que a exportação mundial dessa teoria feminista faz parte de um processo de promoção de normas e valores ocidentais, que ao longo dos anos também foram sendo ocupados ali no contexto da cultura, né, iorubá. E aí ela traz a metáfora, né, que ela já usou desde o início, que ela vai dizer assim: quantos dos tijolos para a construção do edifício provém da sociedade em questão? Quantos vêm de quem investiga? E quantos vêm do público? É a questão que ela está colocando assim, aquele que estuda, que vai conhecer outra cultura, quanto que ele está colocando dos tijolos da sua própria visão, né, da sua própria cosmopercepção? E aí, em conclusão, o caso Iorubá nos diz que o gênero é uma categoria que não serve para explicar essas dinâmicas. E o tempo gênero, ele viria sendo incorporado ao longo do período colonial. E é o que ela vai tratar, então, mais à frente, nos capítulos posteriores. Tá bom? Gente, era isso. E aí, vamos abrir para a gente debater. Né? Dri, vou passar a palavra, levantou a mão. Ai, gente, olha, eu fui até me arrumei assim e despertei depois dessa apresentação maravilhosa. Muitíssimo obrigado ao Mário e à Juliana, e assim me inflamaram de vitamina E, de entusiasmo, assim, ouvir vocês, e me encheram de alegria, assim, pela escolha, né, desse livro precioso, para nosso estudo, para nossas pesquisas, né, para o nosso processo de resistência, né, em tempos tão sombrios, né, a forma como vocês explanaram e foram expondo assim o quanto essa teoria está carregada de um otimismo da vontade também, né, da gente
desconstruir a nossa cosmovisão de mundo e abrir para uma outra cosmopercepção que está aí. O que a gente precisa é conseguir ver, né? Porque nós temos toda a nossa origem indígena, né? E afro descendente também, que está pulsando aí nas relações sociais e às vezes a gente não consegue ver, né? Eu queria agradecer muitíssimo ao Mário e a Ju, o Mário, especialmente citar a Sarah York. A Sarah York é professora e é uma referência para nós no campo da pedagogia também, porque ela tem um trabalho muito interessante sobre essas questões. Acho que o mestrado dela que chama Tia, Você é Homem, e é muito bacana assim, para a gente pensar essas desconstruções aí que nós, no campo da educação, temos urgência para nos alinharmos, né? E, Ju, eu queria, de tudo que você falou, assim, tantas coisas, mas especialmente as questões da maternidade, né? A gente vem aí interessada nessa temática, o lugar do cuidado, né? Como você destacou, e essa responsabilidade coletiva dos filhos, né? Então, como que isso pode nos inspirar no campo da pedagogia, até para os nossos trabalhos institucionais, que sejam nas creches, nas escolas, né? Como a gente descentraliza dessa idealização de família, de pai, de mãe, né? Então, achei genial a forma como você trouxe e como isso me inspira a pensar, né? De que o que ela propõe dessa defesa que ela faz, dessa cultura de pertencimento dela, tem a ver com o nosso processo de descolonização do pensamento e de despatriarcalização das instituições que cuidam das crianças, né? Seja a escola, seja a creche, né? E esse processo de despatriarcalização é indissociável de uma luta anticapitalista, antirracista, que está tudo junto, né? Então, eu acho que o que ela coloca ali da questão colonial, e depois eu até me disponho a ser uma das pessoas que vai ajudar nos capítulos que as meninas não vão estar. Depois a gente tem que tirar a gente que vai fazer o capítulo 4, né? E que é essa questão da questão colonial, né? Que é essa luta anticapitalista que nós temos, né? Em curso. E eu acho, ó, esse capítulo aí, ó, que depois é o capítulo Colonizando Corpos e Mentes, Gênero e Colonialismo, né? Que daí a gente tem que tirar a gente que vai apresentar, me dispõe a ajudar. Mas eu acho que vai fechar com chave de ouro depois o ciclo para a gente estudar Lélia Gonzalez, que é a nossa grande pensadora que trabalha essas questões de sexo, raça e gênero indissociáveis. Antes da gente ouvir o conceito de interseccionalidade, o trabalho dela já trazia essas questões, né? Então, a gente tem as nossas pérolas da intelectualidade negra brasileira para também a gente estar estudando e descolonizando, né, o nosso pensamento eurocentrado e a nossa cosmovisão míope, né? Porque é isso, né? A gente, nas universidades, a gente aprende a não ver, né? Aprende a não ver, não ouvir, né? E não falar sobre determinados conhecimentos e determinados teóricos intelectuais que discutem e problematizam esse país, né? É isso. Obrigada, ó, até melhorei, ó. Ai, que delícia. Muito Ana, obrigada, só um pouquinho. É só para Mário. destacar aqui com relação à maternidade, na página 126, ela diz que a maternidade é a instituição mais valorizada na Yorubalândia. E qualquer coisa que fizesse de Obirim uma mãe mais eficiente era promovida, mesmo que isso afetasse outras pessoas e outros compromissos. Então, pensar que a maternidade é a função mais importante, né? Olha a lógica, né? Olha a inteligência, né? A reprodução da vida, né? Não é essa estupidez que a gente vive com o capitalismo e com a perversidade que nós temos, né? No nosso sistema. Ana, é com você. Eu, escutando o Mário e a Ju falar, uma das coisas que me veio à mente sobre a crítica às categorias do feminismo, né, dos estudos feministas, não vou nem chamar de feminismo, mas dos estudos feministas, eu queria ver, eu não conheço, tá? Então eu vou jogar a pergunta para vocês e vamos ver o que vocês vão falar. A gente sabe que tem a teoria queer da Judith Butler, né? Que
de certa forma, a categoria gênero é problematizada por ela também. Será que dá para a gente fazer uma ponte sobre isso? Porque, por exemplo, a Butler é super difícil de entender, porque ela trabalha sobre essa questão filosófica, né? E, pelo que eu entendo, e aí as meninas estudiosas aí de gênero podem falar melhor do que eu, a Butler ela tenta quebrar um pouco esse binarismo, né, entre homem e mulher, né, no entendimento biológico, quando ela joga a categoria queer, né, que seriam pessoas, né? A ideia é você é uma pessoa, você não é um homem ou uma mulher, né? Isso seria um secundário. Pelo que eu entendo, dentro da teoria queer, de uma maneira bem rasa e simples. É muito mais profundo do que isso, eu sei, mas é só para a gente poder fazer a analogia. Será que teria alguma analogia nesse sentido com essas ideias, né, da, de que a gente não enxergar o mundo, né, dentro desse binarismo, né, nessa divisão homem, mulher, do ponto de vista dessa lógica biológica? Será que a gente, de alguma forma, não caminharia para esse lado? Não sei. Colocando aí para vocês pensarem, porque foi o que eu pensei o tempo todo enquanto vocês iam falando, né, da questão da. Porque o que me chama muito a atenção dentro dessas outras culturas, principalmente a que a gente está estudando, que é a Iorubá, é justamente esse lugar de colocar a questão biológica em segundo, não dentro da importância das análises do ser humano, a biologia está em segundo plano, ela não está em primeiro plano, né? O que está em primeiro plano são as construções sociais que se faz a respeito da história daquela cultura, né? Então, por exemplo, na cultura iorubá, pelo que eu entendi, o que mais importante é a linhagem, né? Não é a divisão dos sexos. Na nossa cultura, como nós somos uma cultura patriarcal, uma cultura cristã e que desvalorizava a figura da mulher desde sempre, né? Inclusive quando se queimou muitas mulheres, né? Desvalorizando o poder que a mulher tinha dentro da sociedade. O que mais me chama a atenção, né, nessas culturas é isso, né? E aí, qual é o lugar, né, então, da biologia para nós agora, né? Como é que a gente vai colocar essas questões aí do ponto de vista social crescendo, né? Esse é o social. A gente, como professora, a gente sempre fala isso para os nossos alunos, né? Que a cultura, o histórico-cultural, ele sempre vai prevalecer. E aí tá aí, né? Nesses estudos, cada vez mais a gente percebe que é isso, né? Porque a gente vê um combate conservador a qualquer ideia diferenciada do que a cultura padrão propõe, né? Sempre usar a questão biológica como ponto de partida para se contrapor, né? O conservadorismo, ele faz isso. Ele usa a questão biológica para se contrapor a essas visões que são mais, como eu posso dizer, menos quadrada, né? Um pouco mais, que nem eu falo dentro da sociologia, a gente não tem uma visão sobre as coisas, a gente tem duas, três, quatro, 2 e 2 não são 4, 2 e 2 são 8, são 10, são 20, dependendo do como a gente puder analisar aquela questão. Então é um pouco isso, eu queria saber se vocês conseguem enxergar esse laço, né, essa relação entre um pouco o que a Judith Butler propõe com a teoria queer, com essa ideia de acabar um pouco com essa categoria de gênero, como a gente insiste em bater na tecla nos estudos feministas. É isso. Obrigada, Ana. A Jussara levantou a mão. Eu quero pedir licença para vocês, que eu tenho agora uma ação, e falar um pouquinho desse texto que ele nos traz para quem vive dentro de um terreiro, né, que trabalha com Iorubá. Abriu muito a minha mente assim, em algumas relações de aprendizagem, tanto matriarcal como
o feminino e o masculino, não tendo um gênero em prática, assim, dizer eu sou mulher, mas aquela imagem é um homem. Então, isso abriu um leque, esse estudo de hoje, para quem está dentro do terreiro, entender um pouco mais sobre aquilo, sobre os santos, sobre as imagens, qual é o significado. E foi parabéns a Juliana, parabéns ao... esqueci o nome dele agora, eu estou com atenção aqui, atenção lá fora, de tudo isso. Então, é um estudo muito bom sobre isso, como a Ana trouxe para trazer para dentro de aula, uma provocação para os alunos, sobre o gênero, né? Que hoje em dia eles estão discutindo mais sobre o gênero, o que eles acham, o que eles são. Então, pessoalmente, se encontrando, se achando. Então, acho que isso aí é uma boa provocação para dentro de sala de aula. E muito obrigada, gente. Bom, Ana, na leitura da Oeumi, eu fui me convencendo, né, de que essas categorias que nós utilizamos para falar do nossa, dessa nossa lógica eurocentrada, né, ocidentalizada, ela não serve para pensar a cultura iorubá, né? E o feminismo, ele só existe porque reconhecemos que vivemos numa sociedade patriarcal, machista, misógina. Então, ele é um movimento que vai contrário, né, e vai debater e vai pensar, né, essas questões que são inerentes à nossa cultura. A Jussara saiu, né? Ela já avisou que tinha que sair. Maravilhosa. Então, eu penso que esse cuidado que a gente tem que ter para transportar essas categorias que são próprias da nossa cultura, como crítica, como pós-crítica, né, a nossa cultura, para compreender esse outro, né? Então, o tempo todo ela está chamando a atenção da importância dessa sensibilidade para a gente perceber a partir da forma como essa sociedade se organiza dentro dessa ótica dos que estão de dentro, né? E aí me pergunto mesmo, assim, e é claro que ela está trazendo essa cultura iorubá, ela está recuperando, mas hoje vivemos no domínio de uma cultura, né, hegemônica, né, globalizada, e que traz muitos desses valores, como modifica também, né, essas culturas que não são mais autóctones, né? Então, elas também estão sob a influência e ela também vai apontando, mostrando, né, a autora, a Yumi, como que ela impacta, né, como no caso aí, esse ALE, né, que é essa forma de organização que é composto, né, pela relação sexual entre pessoas, né, e que tem forte vínculo, porque o casamento na cultura iorubá está muito ligado está relacionado à procriação, e inclusive é tanto ligado à procriação que casais, né, que não conseguem gerar seus filhos, as mulheres podem ter relações com outros homens e os filhos dessa mulher serem do marido, né? Então, é tão forte a ideia da procriação que não é o que constitui o vínculo mesmo, a principal maneira de vincular. Então, eu acho que a gente tem que olhar com essa ressalva, essas categorias que a gente usa para pensar a nossa cultura, a nossa sociedade. Assim penso eu. Mas aí com vocês. Ju, posso complementar uma coisa, assim, disso que a Ana falou da Judith Butler, né? E daí, assim, também não é uma resposta, mas para provocar, né? Que eu acho que ela no todo o percurso da escrita dela, ela coloca a questão o problema do gênero, que nem o título do livro da Judith Butler era problemas de gênero também, não era, Ju? Ela coloca esse problema de gênero nos estudos africanos.
Então, ela está também sinalizando essa questão a partir dos estudos africanos, né? Mas eu acho que não nega a importância das questões de gênero na nossa sociedade, né? Que é generificada, né? O que ela está trazendo é uma crítica dessa universalização do conceito, né? Sobretudo a partir dos estudos africanos e das feministas que vão para ou mesmo as mulheres africanas que vão para a Europa ou para os Estados Unidos estudarem, né? E daí ficam com esses conceitos como universais, né? Então, eu acho que a grande questão é essa, né? Por isso que, no caso ali no final do capítulo, quando ela fala do gênero como construção teórica e ideológica, né? Então, eu acho que a grande questão é um pouco isso. No caso da Butler, ela está bem inserida no nosso contexto mesmo, né? Então, toda a contribuição teórica dela é a partir dessa nossa configuração, que é muito generificada, né? Mas ela também faz, né, Ju, um percurso assim de desconstrução, né, dessa perspectiva biologizante e também de desnudar essa, essa composição ideológica, né? A crítica na heteronormatividade, né? É. Na maneira da gente entender, classificar o mundo a partir dessa norma hétero. E aí, gente, mais alguém quer contribuir? Estamos aí, né, dando nosso tempo limite. Dá vontade de a gente ficar conversando bastante, né? Mas a gente se propôs aí a fazer o encontro até as 11h30. Mas se alguém quiser contribuir, trazer mais algum ponto, ainda temos 2 minutinhos aí. Bom, então acho que Ô, ficamos professora aí Cíntia, com a eu, não Elaine. é o livro. Oi. Eu só queria agradecer pelo convite. A gente aí, a sala ontem lembrou, e tem bastante aluna da nossa sala da terceira fase aí. Eu quero agradecer só pelo convite. Eu Obrigada. Elaine, cheguei muito atrasada obrigada. também, prof, mas na próxima eu vou estar aqui. Porque eu esqueci, é sábado, a gente acaba esquecendo, mas o finalzinho, assim, já foi muito, muito bom, assim, ter ouvido, assim, tá? Obrigada. Ai, muito bom, que bom ouvir, que bom também, né, pontuar aí a presença, né, das alunas da FMP aqui com a gente, é muito importante, acho que o objetivo desse encontro é fazer essa troca, né, e não faria sentido se não tivesse aí, né, as alunas e alunos aí que estão aqui com a gente. Muito obrigada aí pela participação. E, e acho que a gente já pode ir se despedindo, então. Nosso próximo encontro, então, capítulo 3 ficou para o primeiro sábado do mês seguinte, não me lembro agora exatamente qual é a data. 1º de Né? outubro, eu acho. Que dia? Acho que é 1º de outubro. 1º de outubro. É sempre nesse mesmo link, tá? Do Google Meet. E nos sigam também ali no Facebook, a gente está sempre atualizando, mandando materiais. Ciclo Miriam Maria Maria. Vocês procurem lá. Acho que está só como Ciclo Maria Maria, não consegui mudar a configuração, que é o grupo privado. Ô, Ju, tem uma sugestão da Jussara que já saiu, que é da gente transmitir no YouTube. A gente precisava ver como Ao fazer isso. vivo? Dá para fazer também no Instagram. A gente pode criar uma página no Instagram e transmitir ao vivo pelo Reels, né? Do Instagram também. E é possível gravar, Ana? Você vai fazer duas coisas. Você vai fazer a apresentação no Meet aqui, normal, e vai gravar normal, e ao mesmo tempo vai apresentar em outro lugar. A gente só precisa saber como fazer essa convergência. Não é difícil. É só conversar lá com o pessoal da tecnologia que eles explicam pra gente.
tá? Vamos avaliar sim, né? Terceira fase maravilhosa aí se manifestando aqui no chat. Muito contente aí com a participação de vocês. Oi, meninas. Giane, Bom beijo a dia. todas. Jacinta, Iane, Marcela, Elaine, todo mundo que está aí com a gente, né? Nessa. Então, nos encontramos aí em outubro. Divulguem, né? Tragam mais gente. E lembrando que no canal da FMP a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Ô, professora, eu queria perguntar Oi. o seguinte, porque eu perguntei pro professor Horácio antes se tinha um magistério ali no colégio ainda. Eu posso colocar no grupo lá para divulgar? Claro. É aberto ao público, tá? Pode Tá, divulgar. A gente até pede tá que bom então. divulgue. Obrigada. Obrigada, Elaine. Oi, É professora, isso. bom dia. Oi, Suelen. Olá, Tudo bem? tudo bem? Eu sou do curso de administração, eu estou na 5ª fase noturno. Eu vi que a maioria do pessoal aqui era tudo de pedagogia, né? Mas eu achei bem interessante, assim, foi um aprendizado, um assunto bem diferente do que eu estou acostumada a ver em sala de aula, mas eu gostei muito de participar. Que bom. Fico muito feliz com o teu depoimento. Obrigado Que pelo bom, convidem mais gente, Suelen. Venha Isso, participar com a gente. então, porque eu recebi o e-mail, daí entrei ali, mandei para fazer minha inscrição, e eu vi que tinha muita gente de pedagogia. Eu disse, gente, não tem ninguém da administração, ninguém participa. E eu vou divulgar para o pessoal, para minhas colegas, assim, porque eu achei um assunto bem enriquecedor, assim, gostei bastante. Gostei mesmo. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Muito feliz aí com o teu depoimento e vida longa aí o ciclo Miriam Maria Maria. Isso né? mesmo. E nos próximos com certeza eu vou divulgar para minhas colegas e vou dizer para elas participarem, porque foi muito legal, um assunto bem gostoso. Muito bom. É aberto à comunidade, a quem quiser participar, tá? Então tá certo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Então é isso, gente. Mais alguém? Então, só já me despedindo, então. Ô, Ju, em relação aos próximos, caiu minha internet na hora que eu estava falando ali, mas a gente tira ali no grupo quem vai apresentar. Porque o capítulo seguinte está sem... Tem as meninas que não vão poder participar desse ciclo, né? O próximo é a Jussara e a Ana Cláudia. Isso. E daí tem o de novembro, capítulo 4, que é Colonizando Corpos e Mentes, Gênero e Colonialismo. Que daí as meninas tiveram que sair desse ciclo, ficou descoberto. Não sei se teria alguém, eu me disponho a fazer, mas daí era bom alguém fazer junto, né? G, você topa? Pode falar, Jeane. A Jeane já se manifestou que topa. Mas alguém também, sim. gente, é aberto. Oi, Adri, eu topo sim. Se for em novembro, eu topo. Ótimo. Então tá bom, ó. Eu e a Jeane assumimos o capítulo 4, então. Porque sempre é bom, né? É pouco tempo que a gente tem, então é sempre, eu acho que fundamental essa introdução, né? Até muita gente, às vezes, não tem acesso à leitura, mas já fica um start aí para se abrir para esses novos conhecimentos, né? No processo, né? Fechou, Maravilha. gente. Perfeito. Muito bom. Adriana e Jeane. Obrigada, Juju. Vai ser muito bom ouvi-las. Ana, todo mundo. Gente, então, bom final de semana, bom descanso para vocês e até a próxima. Obrigada. Bom beijo grande. Tchau, tchau. Até a próxima, gente.